parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa pra alegrar nossas almas. A Gracinha faz anos, uma salva de palmas. Viva a Gracinha! Viva! Vamos brindar a vida da Gracinha! Saúde! Saúde! Vida longa e morte súbita! Que Deus abençoe Amém. grandemente essa artista! Amém. Graça Ferraz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para nós é à tarde, só está se pondo. Hoje é um dia especial. Sim. A Graça está fazendo 60 anos. E não é um vídeo da Livrolina, E nem do Come Letra é da Graça. e do Beto. Pois bem, é claro que nós pensamos em uma super festa, né, de comemoração dos 60. Mas aí, no meio do caminho, aconteceram uns imprevistos e aí nós resolvemos celebrar de uma forma diferente, gravando esse vídeo, falando um pouco de assuntos que nós nunca havíamos falado antes. É assunto mesmo da Graça e do Beto. Quem está por trás da Livrolina e do Come Letra. Uma espécie de bastidores mesmo. Um pouco da Graça, um pouco do Beto. Sim. Beto, e que tal se, para começar, a gente começasse com o Jogo da Verdade? Eu topo. Gente, eu fico feliz por ele topar. E também eu sou do tempo do Jogo da Verdade. Para mim vai ser fácil, porque eu não tenho muita coisa para reclamar de ti. Olha, Beto, não vale rasgação de seda, Tá ok. viu? Sinceridade. Ok. Muito bem, eu vou começar pelo ponto negativo, Sim. certo? Olha só, o que para mim foi mais difícil na convivência com você, e ainda é a sua desorganização, a sua bagunça. O rapaz aqui, gente, é bagunceiro. Ela se refere ao nosso quarto e às ferramentas. A dona Luz, mãe dela, sempre me dizia que eu deveria lavar minhas ferramentas Antes de guardar, né? antes de guardar. Mas não é só o quarto, ele bagunça a casa inteira e também perde tudo. Se bem que agora eu estou entrando no time dele também, né? Ultimamente eu ando perdendo as coisas. Já que o Beto falou na minha mãe, a minha mãe é a pessoa que mais me amou nessa vida, a pessoa que mais me compreendeu, enfim. Quando eu falei do Beto para ela, ela disse: menina, o que uma doida vai fazer com outro doido? Fizemos muita coisa, pessoal. E vamos fazer ainda. Amém! Fizemos. Inclusive, nós começamos um blog, eu acho que em 2012 ou 2013, não sei ao certo. É uma página sem número. E o objetivo principal do blog era nós publicarmos, escrevermos sobre a questão da doença. Sim. Da doença dos dois, do diagnóstico dos dois. Mas o Beto, muito
resistente. Sim. E eu, claro, tive que respeitar, né? Então, mas ainda o blog existe, eu ainda escrevo, só que ele não ficou com essa cara que ele tinha no início, né? Que era para ser só esse assunto. E aí, hoje, já que a gente está falando, né, da Graça, do Beto, que tal a gente falar sobre os diagnósticos? Eu topo. Só que é assim, os CIDs, eles são um pouco controversos, sabe? Porque a depressão, existe depressão que é muito parecida com a esquizofrenia. No meu caso, um médico me diagnosticou com esquizofrenia. Aí depois de muitos anos, vários médicos me disseram que não era depressão. Uma depressão severa que tinha característica de esquizofrenia. Era alucinações, auditiva, visual, tato, e aí vai. Beto, essa coisa de diagnóstico, né? O CID às vezes um pouco se atrapalha um pouco. E também há muita rotulação, né, Sim, Beto? sim. É muito rotulado e hoje em dia, como nunca, cada dia aparece mais um, não é? Mas nós não vamos entrar nessa questão, porque essa questão é muito profunda, né? Uhum. É muito técnica, enfim. Eu sei que, pela medicina, o diagnóstico do Beto era muito mais sério do que o meu. Sim. Não é? Mas nesses 18 anos, 18 anos de convívio, eu nunca cuidei do Beto em crise. E o Beto já cuidou de mim, acho que umas 3 vezes. Sim, umas 3 vezes. Eu em crise. Então, quer dizer, mais uma prova, não é? Você me ajuda assim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de iniciar um trabalho, de dar aquele start. E a Graça, ela me entende. Isso aí já é uma ajuda, tanto. Mas cuidar realmente só foi eu que cuidei de ti. E aí imagina, né, se nós tivéssemos, eu, por exemplo, né, tivesse ficado presa aos diagnósticos, né? A minha mãe, coitadinha, com toda a boa vontade, né, que geralmente toda mãe tem, a minha mãe queria me colocar dentro de uma bolha, né, para me proteger, enfim, me poupar. Porque ela ouviu de alguns médicos, né, que sua filha jamais vai dar conta de fazer algo interessante, enfim, né? A gente sabe que cada caso é um caso, né? No nosso caso, nós fazemos muitas coisas, nós produzimos muito. Outra coisa que, como se a gente voltasse lá um pouquinho para o jogo da verdade, né? Algo que eu tenho aprendido muito com o Beto é a disciplina em relação à medicação. Por exemplo, primeiro porque o meu organismo é muito difícil mesmo para medicação, né? Por exemplo, uma medicação que para alguém que normalmente surte um efeito, em mim era ao contrário, enfim. E também a aceitação, não é? Não é que você vai aceitar e você vai cruzar os braços e pronto, não é isso, mas aceitar que a doença existe, que em vários casos é necessária a medicação, enfim, isso eu tenho aprendido muito com ele. Essa questão da medicação, sim, da disciplina. Eu desconheço alguém mais disciplinado que o Beto em relação à medicação. Né? Realmente, eu me preocupo bastante em tomar o remédio no horário certo. E não faltar. E não faltar, nunca falta. Não faltar o remédio. Eu até hoje, eu confesso que eu ainda sou relapsa. Eu ainda... E ele fica no meu pé, Graça, e como é que tá o seu remédio e tal. Enfim. E comemorando, né, esses 60 anos, eu diria que tem sido um grande aprendizado a convivência com o Beto. Vamos voltar um pouquinho lá, que eu lembrei agora, lá no início mesmo, como nós nos conhecemos. Fala. Sim. Como nós nos eu conhecemos. Nunca esqueço. Eu vivi, aquele tempo foi um tempo de maior
um dos maiores felicidades que eu já tive. Então, por exemplo, quando eu conheci a Graça, eu imaginava que ela chegava num carrão zero. Mas conheceu aonde? No CAPS, né? No CAPS. Ela... algumas pessoas não sabem, Centro de Atenção Psicossocial. Ela era minha professora. Professora de quê? De teatro, né? Aí eu imaginei que ela chegava num carrão lá e não ia dar bola para mim, porque eu não tinha nem... Na verdade, eu tinha nem roupa para vestir, eu não tinha. Aí eu passei a investigar ela, sem perguntar. Passei a observar como ela chegava, como ela ia embora, as pessoas que ela se relacionava. Aí de repente eu percebi, antes de chegar até ela, ela também se abriu para mim, aí foi só alegria. Mas não é fácil também, né? Não foi fácil. E não, a gente fala assim, né, das nossas superações, né? Sim. Do dia a dia, do trabalho de arte, aí a gente desenvolveu lá dentro um trabalho maravilhoso, né? Eu dava oficina de teatro para a turma do CAPS, aqueles que davam conta, né, de participar da oficina, sim, e muitos davam conta, muito bem, e o resultado fantástico, não é, que aquele pessoal deu. E aí depois ficamos além CAPS, né? Foi. Já há 18 anos desenvolvendo. Eu já desenvolvia antes, ele desenvolvia antes, só que por questão da saúde havia parado, depois retomou, e aí depois retomamos até chegar a Livrolina e Come Letra e a Casa de Livrolina e Come Letra. Que inclusive você às vezes comenta que no início não botava muita fé na casa. Eu não acreditava que ia transformar no que transformou. E no que foi que transformou? Uma bela instituição. A Casa de Livrolina e Come Letra é realidade, né? Nós estamos... Aqui a gente atende as escolas no infantil e também os adolescentes, né? A gente costuma dizer que o público que a gente recebe é de mamando a caducando. Só que a prioridade, né, é a criança. Por motivos óbvios, né, gente? E para celebrar os 60, eu acredito que estamos muito bem. Graças a Deus. Construindo a cada dia, né, o convívio. Tem uma abelha aqui na minha frente. Tá te achando com cara de açúcar. É uma construção, não é, Beto? Uhum. É uma construção diária, mas tem valido a pena. A Graça, sozinha com os 60 anos dela, e a Graça com o Beto, o parceiro de vida, de arte. É isso.